Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 10 de maio de 2026. Esses são os registros digitais do Marcos e nesse vídeo eu vou falar sobre paranoia, então, e como a paranoia pode afetar o julgamento das pessoas ou, mais especificamente, no meu caso, poderia, se for verdade, se existisse, estar afetando o meu julgamento. Então, eu vou narrar aqui alguns casos para que nós possamos verificar juntos se existe de fato paranoia ou se esses casos são casos que mereceriam uma investigação maior, uma investigação especial. Eu vou começar falando então de uma situação que aconteceu no Banco Itaú, que é, no Banco Itaú a minha conta eu já tenho há décadas, e aconteceu o seguinte: eu pedi um cartão de crédito. Esse caso está aqui no canal, está narrado aqui. Então, eu requeri um cartão de crédito de um determinado tipo. E eu estava acompanhando o recebimento desse cartão. O que acontece? No dia que o cartão deveria chegar, de fato, chegou um cartão. No entanto, eu verifiquei pelo aplicativo que o cartão que eu deveria receber não era aquele que chegou. Muito embora fosse igual, fosse do mesmo tipo, o cartão que eu deveria receber, ele extraviou. E então eu fui verificar por que o cartão extraviou, e ele extraviou porque o endereço estava errado no cadastro. Agora, é estranho porque o meu endereço no cadastro do Itaú sempre esteve, durante décadas, ele sempre esteve correto. E depois que eu mudei para Balneário Camboriú, eu atualizei o endereço no cadastro do banco e ficou corretamente sempre. Eu, inclusive, recebi nesse endereço correspondência do Banco Itaú. Às vezes, de repente, teria havido um erro de sistema, se é que isso é possível, se é que foi isso que aconteceu, e que então alterou, bagunçou lá o meu endereço. Bom, com isso, o cartão que eu deveria receber extraviou. Agora, o que é estranho nesse caso? Em primeiro lugar, o banco enviou 2 cartões para o mesmo titular, do mesmo tipo. E não é possível você pedir um segundo cartão titular daquele mesmo tipo ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, teria havido um segundo erro de sistema concomitante com o primeiro que enviaria esse segundo cartão. Agora, mais estranho do que isso é o seguinte: se o primeiro cartão extraviou porque o endereço estava errado no cadastro, graças a um erro do sistema que por coincidência teria acontecido, como que o segundo cartão chegou corretamente no mesmo dia que eu estava aguardando o primeiro cartão? Eu entendo que, nesse caso, ninguém diria que essa é uma situação de paranoia. Existe aqui um problema. Isso me parece mais uma armação do que propriamente uma situação de paranoia. Agora vamos imaginar, então, o segundo caso. Eu estava vendendo o meu apartamento, havia colocado, então, a venda com vários corretores. E uma corretora era uma corretora de uma outra cidade, que eu não conhecia pessoalmente. Na verdade, eu nunca vinha conhecer essa pessoa pessoalmente. E nós trocamos várias mensagens, e num determinado dia ela me pediu, então, que enviasse o meu documento. Ela disse que era representante do Cresce na cidade e que aquilo era para completar o cadastro, e eu então enviei o documento para ela, o meu documento pessoal. Em seguida, eu perdi comunicação com ela, não conseguia mais comunicar com ela. E em seguida, eu vi no WhatsApp dela, que é por onde a gente se comunicava, que ela colocou lá uma mensagem, uma observação lá. Isso aí é um caso de paranoia ou é um caso que merece uma investigação maior? Eu acho bastante estranho esse caso. Eu vou, então, considerar agora uma outra situação, que foi a situação de que um telefone foi colocado em meu CPF em Brasília. E eu consegui, inclusive, os documentos. Eu vou anexar aqui partes do contrato e do aceite rápido, né, que foi feito, e etc. Bom, ali se percebe, se vê que esse endereço de Brasília, que constava o número do telefone, que foi colocado no meu CPF, é um endereço que naturalmente eu não conheço. Eu não conheço Brasília, eu não conheço ninguém de Brasília, eu não conheço ninguém que residia nesse endereço. E outra coisa, eles utilizaram para criar lá o cadastro, tinha que colocar um e-mail para recebimento de fatura. E eles colocaram então o seguinte e-mail: marcosmoraesjf, @ alguma coisa, algum endereço de e-mail. Esse Moraes, ele estava com I. Eu não tenho nenhum, o meu Moraes é com E, então eu não tenho nenhum e-mail que o Moraes esteja com I. E JF é muita coincidência se não for Juiz de Fora,
que é a cidade, as iniciais, né, de onde eu nasci, da minha cidade natal. Então, esse e-mail falso que foi criado nesse caso, isso foi feito por alguém que me conhecia, foi feito por pessoas que tinham os meus dados. E será que eles não utilizaram o documento que eu enviei para poder colocar esse telefone no meu cadastro, no meu CPF, no caso? Então, isso tudo é muito estranho, teria que ser investigado. Eu entrei com a reclamação no Consumidor Gov.br. Eles tiraram do meu CPF, desvincularam, mas o aplicativo da operadora ainda trazia o endereço desse telefone lá em Brasília, vinculado ao meu CPF. E eles disseram depois que não havia telefone no meu CPF. Claro, não havia depois que eles desvincularam, mas antes havia. Eles também diziam que caso eu recebesse alguma fatura de cobrança devido a esse número, que eles se responsabilizariam por essa fatura. Ora, mas aí eles entraram em contradição porque eles disseram antes que não havia esse telefone no meu CPF. Então, tudo isso é uma história muito mal contada, que teria que ter uma investigação muito maior, mas o fato é que eu entendo que houve aí um golpe, e isso aí está longe de ser paranoia, isso é uma coisa real, feita por pessoas que queriam me prejudicar ou que queriam me vincular a alguém que estava naquele endereço lá em Brasília, né? Ou que era responsável por aquele endereço. Eu narrei o caso aqui no canal, né, desse relógio, que ele tinha um fecho magnético e perdeu o fecho magnético porque os ímãs foram arrancados. E eu disse que esse relógio estava em cima aqui da mesa, a janela estava aberta, a janela tem grade, e eu estava lá na varanda, ocupado fazendo um serviço de atualização que eu estava fazendo no apartamento. E eu estava de frente para a fachada, e tinha uma pessoa conhecida que estava lá na frente da fachada, e estava me observando, enquanto estava com o celular. Bom, eu narrei essa situação lá, isso aí poderia ser um prato cheio para que se dissesse que é paranoia. Por quê? Porque a pessoa vai dizer, olha, mas a janela tem grade, como é que eles poderiam ter colocado a mão no relógio que estava em cima do balcão? É simples, usando algum dispositivo, algum gancho, alguma coisa que fisgasse aqui em cima. Isso não é impossível. Isso é uma coisa que poderia ser feita até com certa facilidade, né? Lembrando que o meu apartamento, ele não é um apartamento alto no prédio, e existe a garagem aqui, o piso da garagem, o teto da garagem, né? Que é um telhado forte que existe aqui embaixo, e que com algum trabalho não muito grande, seria possível alcançar aqui minha janela até com certa facilidade. Então, esse é um caso que não é de paranoia também, isso aconteceu. Como que o relógio perdeu o fecho magnético? Eu sou engenheiro eletricista, eu tive muitas matérias do departamento de física, por exemplo, Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, Física Moderna, Termodinâmica 1, Termodinâmica 2, e já na faculdade duas de eletromagnetismo, Eletromag 1 e Eletromag 2. Eu gostaria que alguém tecnicamente me explicasse como que o fecho magnético foi desfeito aqui, nesse caso, a menos que os ímãs fossem arrancados. A pessoa poderia dizer, não, mas acontece que os ímãs caíram quando você estava usando o relógio. Se isso tivesse acontecido, o relógio teria saído do meu pulso e ele não estaria aqui agora. A pessoa poderia dizer que caiu aqui em cima da minha mesa, mas sou eu que faço limpeza aqui no apartamento e eu não encontrei esses ímãs em cima da mesa. Então aqui, outra coisa, existe uma cola muito forte aqui, desse jeito. Existe uma cola muito forte e a única forma disso soltar seria se fosse realmente arrancado. Por que se faria isso? Porque se imaginou que esse relógio aqui poderia fazer gravações. E eles queriam verificar se havia ali algum chip, alguma coisa de gravações. Eles queriam uma gravação especial. Bom, isso é paranoia? Se alguém me explicar como que isso aconteceu de uma forma que possa ser entendida, então eu posso reconsiderar. Caso contrário, eu acho que não tem paranoia aqui não. Num outro caso, eu disse que o meu apartamento foi invadido e que documentos foram furtados. Eu já contei aqui no canal esse caso, uma sociedade, e nessa sociedade aconteceram uma série de problemas, e problemas graves, e numa determinada situação, eu removi, então, o meu ex-sócio da gerência da empresa, e também houve o caso de um jornal que circulou, e esse meu ex-sócio atribui a mim a feitura desse jornal que o implicaria em diversos casos, em diversos golpes, em diversas situações, e ele jurou se vingar, então, de mim. Eu nunca disse que o jornal tinha sido de minha autoria. No entanto, muitas pessoas, na época, acreditaram nisso.
também outras pessoas acreditaram que era devido a uma outra pessoa. E também ainda surgiu algumas num terceiro caso. Eu não disse, nem desmenti, nem afirmei que tinha sido eu. No entanto, essa foi uma situação, na época, em que eu passava por uma situação muito difícil, em que, no caso, se determinadas pessoas acreditassem que o jornal era devido a mim, isso me traria mais estabilidade na época, porque eu seria mais respeitado. Então, eu nunca desmenti por causa disso, mas eu também nunca afirmei. E esse meu ex-sócio, ele pode simplesmente estar enganado. No entanto, isso não importa, nada disso importa. O que importa é o que ele pensa, o que ele acredita, e ele jurou se vingar na época. E documentos aqui do meu apartamento, que estavam no meu apartamento, assinados por ele, como contratos e etc., foram todos furtados. Num primeiro momento eu dei falta desses documentos. Em outras situações eu dei falta então de outras coisas, como por exemplo eu tinha uma pasta de recibos de condomínio de um prédio que eu morei em Juiz de Fora, e essa pasta, os recibos estavam todos organizados cronologicamente, e essa pasta desapareceu. E depois surgiram alguns recibos soltos em onde a pasta deveria estar. E não havia nenhum recibo solto, estavam todos na pasta. Eu não sei se depois esses recibos, então, foram falsificados para que, se eu usasse, eu usaria recibos falsos, ou se simplesmente eles devolveram alguns para que eu mesmo duvidasse da existência da pasta que antes existiu. No entanto, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu mesmo organizei. Eu organizei esses recibos nessa pasta aqui nesse prédio, nesse apartamento, quando eu mudei para cá, e eu arquivei, e depois isso desapareceu. E não está em local nenhum do apartamento. Assim como diversos outros documentos, como fotos antigas, como documentos até da minha mãe, outros tipos de documentos, tudo isso desapareceu. O meu apartamento, então, foi invadido. Eu moro sozinho aqui, não tem outra forma, ninguém faz faxina, sou eu que faço a faxina, eu não contrato ninguém, nunca contratei ninguém. Então, isso significa que o apartamento foi, de fato, invadido. E isso não é paranoia. Ou então, alguém que considere que é paranoia, vem aqui me mostrar onde estão estes documentos do meu ex-sócio, se apresentarem os documentos, e apresentarem a pasta dos recibos e os outros documentos que sumiram, e fotos, etc. Eu então até posso considerar, olha, era paranoia mesmo. Vem aqui então me mostrar esses documentos, isso sumiu, isso não está em local nenhum aqui. Bom, o problema de paranoia eu considero da seguinte forma. Existem situações que eu narrei aqui no canal que eu mesmo levantei dúvidas com relação a se aquilo era armação ou não era armação. E aí as pessoas escutando aquilo poderiam dizer, olha, é paranoia. No entanto, uma pessoa que tenha sido vítima de todos os crimes que eu fui vítima, e muitos eu nem contei aqui no canal, como coisas que aconteceram lá no prédio que eu morei em Juiz de Fora, naquele prédio principal que eu morei lá, aconteceram coisas que eu nunca narrei, mesmo aqui nesse canal. E foram crimes graves. Então, mediante isso tudo que aconteceu, seria natural que a pessoa pudesse duvidar de determinados casos. E vários casos aqui eu coloquei em dúvida. Poderia ser ou poderia não ser. No entanto, tem que se considerar também o seguinte: é um fato comum no mundo inteiro de que determinadas pessoas ou determinados órgãos, até mesmo órgãos governamentais, quando eles têm interesse em ocultar determinados fatos, ou quando existem vítimas de determinados casos, de determinados até crimes que aconteceram, eles tentam imputar à vítima a situação de desequilíbrio emocional ou desequilíbrio mental para poder melhor desaparecer, camuflar com aquilo tudo e tirar as suspeitas sobre as pessoas para as quais aquelas suspeitas poderiam apontar. Então isso acontece no mundo inteiro. Eu posso dar um exemplo agora, mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a vida inteira os órgãos dos Estados Unidos, órgãos governamentais, eles atribuíram a teoria da conspiração, paranoia, ilusão, e tentaram ridicularizar pessoas que falavam de OVNIs, de objetos não identificados. E agora, o próprio governo dos Estados Unidos divulga documentos, apenas uma parte pequena, eu acredito,
mas divulga documentos que vão exatamente naquele sentido, do que antes eles negaram, disseram que era paranoia. Esses documentos, entre esses documentos, existem até relatos de astronautas que tiraram fotos na Lua de objetos que não poderiam ser atribuídos a aviões, helicópteros, balões, satélites, porque estavam na Lua. Então, como é que se explica isso tudo? Mas o fato é que eles antes negaram e agora estão afirmando. E isso é uma prática comum no mundo inteiro. Isso é feito especialmente por pessoas mal intencionadas. Então, no caso desse meu ex-sócio, ele é um cara que se especializou, ele é um cara que ele sempre trabalhou em equipe. No entanto, ele agora tem uma equipe mais profissional, uma equipe de profissionais. Então, ele possui hacker, ele possui investigadores especializados, ele possui pessoas boas de contato para estabelecer contato com pessoas próximas, pessoas que interessam para eles ganhar o apoio daquelas pessoas, sejam em forças especiais de segurança, por exemplo, ou sejam pessoas dentro de determinadas empresas ou determinados órgãos, para que ele possa melhor colocar em prática os seus planos, que não são planos bem intencionados na maior parte das vezes. E existem pessoas, até jovens, e que ficam criando esses enredos falsos, esses enganos, esses truques, essas coisas que acontecem para simular, criar simulações de que coisas estariam acontecendo, quando na verdade não tem nada acontecendo. Por exemplo, hoje é domingo, Dia das Mães, inclusive. Eu estou sozinho aqui nesse apartamento, estive sozinho aqui o dia inteiro, como eu estou sozinho a semana inteira e o mês inteiro, porque eu moro sozinho e eu não recebo ninguém aqui, nem visita eu recebo, né? Eu já recebi aqui corretores ou pessoas de Juiz de Fora numa outra situação, mas isso há muitos anos. Então, nessa situação, eles podem tentar criar enredos falsos. Para quê? Para poder dizer que havia pessoas aqui e que essas pessoas, então, poderiam ter tido acesso a documentos, por exemplo, que eu digo que desapareceram, e coisas assim desse tipo, e outras coisas. Então, eles são especializados nisso. Isso não é paranoia, isso é o que ele já fez com muitas pessoas, muitas vezes. Esse foi o registro digital, então, de hoje, do Marcos, Dia das Mães. Um feliz aí Dia das Mães para todo mundo, caso alguém venha a assistir esse canal, né? Ou assistir esse vídeo em especial em qualquer momento.